Havia adoração a Yahvé antes de Israel em Canaã. Você não entendeu errado. Antes que Deus chamasse Abraão para que ele peregrinasse por Canaã, que os israelitas passassem 400 anos como escravos no Egito e voltassem e conquistassem Canaã com Josué, aqueles povos que geralmente a gente lê a Bíblia e pensa que eles não faziam a menor ideia de quem era Deus, que ficou conhecendo Yahvé, o Deus dos hebreus, por meio das 10 pragas do Egito, e se eu te disser que eles já sabiam muito bem quem Deus era? Seja bem-vindo ao canal Rapsódia do Logos. Eu sou Matheus Borges e eu esqueci de me apresentar no nosso primeiro vídeo. Tem um pouquinho sobre mim na descrição aqui do canal, mas vamos logo ao que importa. Vamos falar desse tema tão relevante e que é uma coisa que tem diversas lições para a gente poder aprender aqui. Eu dividi esse vídeo em 3 tópicos, que são indícios de que, de fato, o povo de Canaã já conhecia a Deus, ao Deus de Israel, o Deus da Bíblia, antes do próprio Abraão chegar lá. E vamos ver o que aconteceu e quais as implicações disso. Primeiro, vamos falar um pouco sobre Jó. A gente vai falar sobre Jó, Melquisedeque e Balaão. Depois trago algumas reflexões aqui. Observe esse texto de Jó, e é importante, até antes, da gente ler, você ter em mente que a gente não tem certeza de quando Jó foi escrito. Mas a tradição talmúdica dos hebreus fala que foi o próprio Moisés quem escreveu. Um outro detalhe muito interessante é que, vamos ver, que Jó nasceu numa cidade chamada Uz. Não Ur dos caldeus, não. Uz. Pensa um lugar entre a Jordânia e a Síria, hoje em dia. Né? Na época, entre a Síria e Edom, dos edomitas de Esaú. Mas a gente pode inferir que Jó ele viveu na época dos patriarcas, porque menciona ali os caldeus como saqueadores e tudo mais. Vamos para a Bíblia. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Antes de tudo, vamos lá, vamos nos situar para você entender. Jó não era judeu, mas ele era temente a Deus, um homem íntegro, reto, e ele se desviava do mal. E ele morava onde? Em Uz, na região de Canaã. Ponto muito importante. Ser temente a Deus indica uma reverência a Deus, indica que ele confia nele, não que ele tem medo de Deus, sabe? Não que Deus aterrorizasse o povo, não é isso. Temer a Deus na Bíblia implica, claro, considerar que se nos afastarmos dele, o conheceremos como o justo juiz que é, e Deus é um fogo consumidor, mas também significa uma reverência, uma adoração, um reconhecimento de que ele é Deus, é soberano, é rei supremo sobre tudo e digno da nossa confiança, da nossa reverência, de tudo de bom que se possa oferecer. Sobre Jó é só isso. Um homem que vivia em Canaã, destacado pela sua integridade a Deus e que não era judeu. Mas calma, tem muita coisa por vir. Melquisedeque, aqui é uma das coisas que mais chama a atenção. Vamos ver o que Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao 20, falam sobre isso. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, calma aí.
antes que a lei do dízimo fosse estabelecida, Abrão, o amigo de Deus, reconheceu aquele homem chamado Melquisedeque, que ele é rei de Salém, e deu o dízimo a ele. Para você saber como a situação se torna mais complicada ainda, segundo muitos estudiosos, Salém é um antigo nome para Jerusalém, cidade dominada pelos jebuseus na época que Israel entra ali por Canaã. Tá reparando? Havia uma teocracia em Salém, nos dias que Abraão chegou lá. A gente não está falando que uma pessoa como Jó adorava ao Deus Altíssimo, não. Além dele ser rei da cidade, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote de El Elyon, o Deus da Bíblia. E para ele ser sacerdote do Deus Altíssimo, quer dizer que havia um sistema sacerdotal ali. Olha como uma coisa séria. Em outras palavras, havia uma religião a Deus, de adoração a Deus naquela cidade, em Canaã. O que aconteceu com esse pessoal? O que aconteceu com o povo? Quer dizer que havia um sistema ali, instaurado, ao Deus verdadeiro. A gente não está lidando com desconhecidos da fé. Olha só que coisa interessante. Mas o negócio vai ficar ainda mais complicado. Vamos ver agora sobre Balaão. Números capítulo 22, do versículo 2 ao 9. Aqui é um texto um pouquinho mais longo, então eu peço que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Em alguns trechos eu vou dar uma ênfase melhor para vocês ficarem um pouco mais atentos. Viu, pois, Balaque, filho de Zipor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então calma aí, só uma pausa. Ele ficou com medo por causa dos filhos de Israel, angustiado pelo que aconteceu com os amorreus. Um povo muito mais poderoso do que um bando de nômades vagando pelo deserto. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zipor, naquele tempo era rei dos Moabitas, é o rei de Moabe com medo de Israel. Enviou ele mensageiros a Balaão, preste atenção, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: olha só, rio Eufrates. A gente está falando de um camarada da Mesopotâmia. Balaão é da Mesopotâmia. A gente vai ver melhor no outro texto aqui. Mas vamos lá. Eis que um povo saiu do Egito. Isso aqui é ele falando para Balaão. Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim, aqui perto do meu reino. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei, olha isso, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma bênção de Deus para Abraão? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem? Será que Deus... Aqui, claro, a gente está numa espécie de especulação. Mas será que Deus falou isso já para outra pessoa? Ao ponto de ficar conhecido pelo rei de Moabe? Junta as peças e olha como a coisa é até um pouco sinistra. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Balaão recebia dinheiro para poder amaldiçoar alguém ou para abençoar alguém. Olha isso. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. No texto em hebraico está escrito como Yahvé me falar. Aí,
se ele respondeu com essas palavras na época, Yahvé, ou se foi somente o autor do livro que escreveu Yahvé, a gente não tem como ter certeza, mas pela descrição narrativa do texto, foi isso que ele falou. Ele falou Yahvé, um homem da Mesopotâmia que não estava no deserto para ouvir que Deus se revelou a Moisés através do nome Yahvé. Se for isso mesmo, olha a implicação desse trecho. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Não foi um Deus qualquer. O texto inspirado da Bíblia está dizendo que Deus foi falar com ele, com Balaão. Então tinha um profeta lá na Mesopotâmia e que recebia dinheiro para profetizar, para abençoar alguém e aquela pessoa ser abençoada, ou para amaldiçoar alguém e aquela pessoa ser amaldiçoada. Eu quero só mostrar mais uma coisa, Deuteronômio 23, do 4 ao 5. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíes do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porque o Senhor teu Deus te amava. A gente está falando de alguém que morava mais ou menos na mesma região que Abraão. Olha isso. Abraão de Ur. Ur é uma cidade relativamente próxima de Babilônia. Era uma grande cidade, muito próspera, pelo menos na época do rei Hammurabi, do primeiro Império Babilônico. Quer dizer que na Mesopotâmia, então, o pessoal ainda se lembrava quem era Deus. O Deus de Noé. E é claro, a arqueologia fala que os sumérios são a primeira civilização humana a ter um desenvolvimento astronômico e antes meio que não existe nada. Provavelmente os sumérios são a primeira civilização organizada após o dilúvio. Então quer dizer que na Mesopotâmia ainda tinha gente que lembrava quem era Deus. Assim como em Canaã. Em Canaã tinha até um culto, como a gente viu aqui no caso de Melquisedeque. Meus amigos, meus irmãos, isso é muito sério. Por que isso é sério? Em primeiro lugar, a gente está vendo que não só o povo de Canaã já tinha uma noção de quem era Deus, como havia um culto em Canaã para o Deus verdadeiro, para o Deus da Bíblia, para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que aconteceu com esse culto? Por que a gente chega a um ponto que tem um profeta com uma bênção muito semelhante à de Abraão, para não dizer igual, que recebe dinheiro para fazer isso e manipula as suas profecias, as suas bênçãos ou as suas maldições? Por que eles caíram? O que aconteceu? Se vocês repararem na Bíblia, Deus não dá muita bola para os seus inimigos. E ele deixa que certos povos, que certos nomes, que certas histórias realmente caiam no esquecimento. Às vezes fica só uma referência, como isso tudo aqui, com o objetivo didático de nos ensinar. Nos ensinar o que muitos anos depois o apóstolo Paulo registraria em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É muito sério. O povo em Canaã adorava a Deus em algum momento remoto. Havia um culto, um sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Depois a gente tem um profeta corrupto, Balaão, mas profeta de Deus, corrupto. A gente também tem Jó, um homem que vivia na região e era um homem tão singular que Satanás ficou incomodado com aquilo. No livro de Jó, quando Deus ironiza ali na frente do diabo, sabe? Lembra? Viste meu servo Jó? É como se dissesse, olha aí,
ele é íntegro, você não foi. Percebe? O povo daquela região adorava a Deus. Só que o pecado, a rebeldia deles, a idolatria deles se tornou tão séria que Deus levanta um homem em Ur, lá na Mesopotâmia, e diz: vou recomeçar, vou fazer de novo. Muita gente fala em uma teologia da substituição, de que Deus substituiu Israel pela igreja, mas isso aqui foi uma substituição real. Essa que aconteceu, e é indiscutível. Aquele povo, Deus acabou com eles, porque eles abandonaram a Deus. Um dia, em breve talvez, eu vou trazer um vídeo aqui sobre o Deus cananeu El, que tem diversas semelhanças com Yahvé. E é claro que os ateus não acreditam em nada, vai dizer que, na verdade, os israelitas pegaram esse El e modificaram ele, não sei o quê. Tenho para mim que o Deus cananeu El é uma deturpação do Deus que os descendentes de Noé ensinaram e Melquisedeque, por exemplo, ainda cultuava na cidade de Salém. Não que os israelitas copiaram, mas talvez seja uma espécie de representação que os cananeus, né, os homens de Canaã, eles foram abandonando a Deus e foram criando uma espécie de Deus falso. Muito parecido com como as pessoas hoje falam de Jesus, né? Todo mundo fala de Jesus, só que elas não têm a menor ideia de quem Jesus seja. Criaram um ídolo que se chama Jesus, um outro Deus chamado Deus, com letra maiúscula. O fato de chamar Deus de um nome, seja ele qual for, não quer dizer que seja realmente o Deus que se revela na Bíblia. E se a pessoa não lê a Bíblia, é impossível ela adorar o Deus da Bíblia. Você não ama e você não adora aquilo que você não conhece. Fiquem com essa reflexão, fiquem com esse alerta. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não pense que porque você nasceu num lar cristão, porque você jejua, ora, lê a Bíblia, segue a Deus, serve a Deus, que você pode levar uma vida devassa, uma vida de manipulações, uma vida de falsidade, de pecado, e que Deus não vai fazer nada, que ele vai ficar inerte e nada vai acontecer. Deus pode ser para nós um pai amoroso ou aquele juiz que vai lançar no inferno todos aqueles que lhe chamaram Senhor, Senhor, mas viveram como se Deus não existisse. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.